Estamos de volta ao nosso terceiro bloco, Eleições 2012, com a TV Babitonga, ao vivo. Nosso entrevistado desse domingo, hoje, dia 26 de agosto, é o atual prefeito, candidato à reeleição, Carlito Mers. Carlito, educação. Olha, Natália, é um motivo de orgulho, né? A nossa rede, historicamente, tem uma qualidade invejável, né? O IDEB, agora, divulgado há cerca de 2 semanas, nos deixa muito alegres, né? Só para ter uma ideia, das 10 escolas, das melhores 10 escolas do estado municipais, 5 são de Joinville. O que mais me deixou alegre é que desde 2009 nós decidimos o seguinte, que não adiantaria também você ter 2, 3 escolas no nível bom e o restante não. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a rede, todas as escolas, os CIs, tenham a mesma qualidade. Isso nós estamos gradativamente conseguindo, reduzindo, né, vamos dizer assim, a avaliação da melhor com as piores, né, com as não tão boas. Então, acho que esse é um desafio. Só que isso é motivo de posição política, né? Já lá em 2009, a primeira coisa que nós colocamos em funcionamento foi uma reivindicação antiga do magistério, que é os 20% de hora de atividade. Eu, que sou professor da rede pública, sei que é impossível um professor ficar direto das 7h30, direto, sem ter aquele intervalo. Então, os 20% foi uma luta e já a partir de 2010 nós aplicamos. Claro que o fato de você ter esses 20% significa que o professor tem aqueles períodos que ele prepara a aula, que ele se prepara e tal, e isso significou quase 500 contratações a mais, né? Na folha isso avançou. De cara nós decidimos que a nossa merenda não seria terceirizada e que nós ampliaríamos a qualidade da merenda, principalmente exigindo que 30% no mínimo seja comprado, né, dos produtores aqui da região. Para ter ideia, já 2 anos depois, 3 anos depois, 6% da merenda é feito aqui. E com qualidade. Hoje, um aluno que tem, por exemplo, algum problema, né, de saúde, principalmente esses mais comuns, assim, que são da lactose, por exemplo, ele tem uma comida especial. Diferenciada. Se tem intolerância à lactose, sabe? Então, ele hoje, os celíacos, né, que é um outro problema que a gente nem sabia, ele tem uma comida diferenciada. Então, é um orgulho grande isso. E a estrutura física dos prédios da área da educação? educação? E aí, você vê o susto que nós levamos. Porque eu tinha as informações que estava tudo muito bem. Eis que, quando assumimos, já no primeiro mês, 23 escolas, Natanel, 23 escolas estavam interditadas pela vigilância sanitária. Eu me perguntava, poxa, mas até dezembro de 2008 não tinha problema? Só agora? Claro, tivemos aqueles problemas com as chuvas, realmente foram 2 primeiros anos, foi terrível, isso acabou prejudicando. Primeiro tivemos que recuperar toda a nossa rede. Toda, literalmente assim, mas de coisa de trocar telhado, trocar fiação, o acidente gravíssimo, lembra, né, os nossos parquinhos dos CIs totalmente abandonados ou maquiados, que é mais grave, porque onde teve aquele acidente com a morte da menina, quem chegasse de longe não tinha problema, estava pintado, só que sem trocar. Eu lembro do acidente que nós tivemos na própria biblioteca, você conhece bem lá, quer dizer, nós tivemos, na verdade, aparentemente tudo bem, cai o teto, a gente foi verificar depois, a parte interna estava com dificuldades tremendas, né? Então, mas fomos lá, resolvendo um por um, né? Nós não deixamos uma escola, um CI, sem algum tipo de reforma. Claro que agora o nosso desafio nesse momento é ginásio coberto, é a grande demanda dos diretores e tal, continuamos assim. Mas eu tenho dito, então, que foi isso, aliado a que nenhum professor hoje, se quiser, deixa de fazer um curso de qualificação. Hoje todos os professores da rede já estão na faixa de mestrado, alguns doutorados. Estamos hoje representando o município em diversos convites nos Estados Unidos e em outros países, né? Quer dizer, e é uma luta que continua. E eu diria que a grande marca, que isso me deixa como educador muito... Há mais de 30 anos se falava o seguinte, era vergonhoso Joinville ter algo chamado turno intermediário. Para quem ainda não sabe, turno intermediário é que, como não tinha salas suficientes, muitas escolas eram obrigadas a ter um horário das 7 às 10 e alunos estudando, por exemplo, das 10 às 2 da tarde. Algo terrível para o aluno, para os pais, para os professores, porque do ponto de vista pedagógico não se alimentavam direito, quer dizer, e nós falamos, nós vamos acabar, mas não adiantava só discurso. Nesses 3 anos e meio, nós construímos 4 escolas grandes, 4 grandes. Nós já estamos construindo mais uma agora no parque, no Jardim Paraíso, mais uma no Panágua, já com projeto para iniciar a construção, mas principalmente construímos 193 salas de aula. Quantas vagas representam? Se você pegar, eram mais de 3 mil só no turno intermediário, porque isso foi a demanda não só do turno intermediário, mas nós chegamos, quando nós assumimos, tinham cerca de 3 mil crianças estudando nesse horário. Acabou, não tem mais turno intermediário, desde agora início do 2º semestre. Mas a construção dessas 193 salas significa o seguinte, ó, em média, uma escola grande tem de 20 a 25 salas, geralmente 20, 22, então é só fazer o cálculo.
Na prática, construindo 193 de salas, significa que a gente construiu pelo menos 8 escolas grandes, né? E essa é uma demanda que a gente vai continuar, né? Nós estamos nesse momento... Vamos construir mais escolas? Escolas, sim, não com tanta necessidade, mas o grande desafio agora é a demanda dos CIs. Nós temos entre 3.500, a gente vai, depende muito desses cálculos. Que é aquela as creches, infantil. As creches. Nesse momento, nós temos 12 CIs já sendo construídos, garantidos com recursos do governo federal. Os primeiros 6 foi uma luta nossa junto ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e agora, 3 meses atrás, fomos contemplados com a nossa grande presidenta Dilma, que tem um programa chamado Brasil Carinhoso, é o nome dele. Ela quer implantar a creche em todo lugar. Nessa nós conseguimos mais 6. Tem aquela parceria com Também, né? Isso é da JOCED, sim. Então, assim, só para colocar isso, então, hoje nós temos 12 e vamos construir mais 3 com recursos próprios, já a definição, um próximo ao Trentino. A maioria desses 6, num primeiro momento, na Zona Sul, que é onde a demanda é maior, então, isso praticamente... Né, com esses 15 CIs em construção agora, a gente praticamente equilibra a demanda. Aqui é sempre uma demanda que se multiplica, né? A gente sabe que a cada 9 meses a gente tem que refazer os cálculos. Fora disso, nós temos nós incorporamos alguns CIs que eram de associações, por exemplo, lá no Ademar Garcia, no próprio Itinga, eram CIs, creches que as entidades mantinham, nós absorvemos para a rede. E essa grande luta, principalmente nesses 3 anos, para resolver problemas trabalhistas que tinham com as creches domiciliares, assim chamados. Nós temos uma entidade chamada a JOCED, que foi muito parceira nisso, e nós temos uma boa parte hoje da demanda atendido por esse público, mas com todo cuidado, com respeito e dentro da lei. Porque o que estava acontecendo? Muitas vezes um funcionário de uma creche dessas, ao se desentender, ela processava a proprietária da casa. Que, coitada, não tinha culpa disso, ela tinha boa vontade, então hoje a gente conseguiu uma legalização, né, junto à vigilância sanitária, do ponto de vista contábil, para que a gente não, muitas vezes, dificulte a vida da pessoa que, com boa vontade, muitas vezes, abria a sua casa, ela adaptava a sua casa, mas não tinha noção, inclusive, desses problemas jurídicos e trabalhistas que aconteciam. Então, eu diria que na questão da educação, assim, a marca foi acabar com o turno intermediário, isso foi uma luta. Recuperamos completamente a Fundamas também. Em algumas áreas, hoje, os cursos estavam fora já de padrão, nós recuperamos a área física, continuamos um trabalho forte, né, de recuperar a Fundamas para que ela volte a ser o que ela foi. O primeiro espaço de qualificação profissional da maioria dos joinvilenses, né? Então, esse é um trabalho constante agora. Eu diria que hoje a Fundama já está num outro patamar e no próximo governo, nosso objetivo é ampliar cada vez mais cursos, fazer parcerias também. Nós poderemos, principalmente, ampliar na Fundamas as parcerias com o Sistema S, basicamente o Senai. O próprio Senai, que depois de muito tempo querendo fazer universidades e tal, ela volta a fazer aquilo que o Sistema S tem que fazer, que é a qualificação profissional a nível de 2º grau. O Senai sempre ele foi criado para isso, assim como o Senac, né, eu digo o Sistema S. Então, eu diria que na área de educação, assim, quando a gente vê os prêmios, a gente fica feliz, mas sabe que isso foi decisão política, de investimento pesado, né, que nos deu prêmios, por exemplo, como Melhor Merenda. Eu recebi o prêmio do presidente Lula ainda na época, né, esses prêmios do IDEB agora nos enchem de orgulho e eu agradeço muito a nossa rede, aos nossos professores, supervisores, aos diretores, a todos os funcionários, às merendeiras lá, que fazem, a gente percebe nas nossas escolas, nos nossos CIs, esse trabalho de união, assim, que existe, de um grupo que sabe que está lá para fazer aquilo que é mais importante, melhorar a qualidade da educação, que é onde a gente muda e constrói um país menos injusto. Mobilidade urbana. Né, também do Brasil. Eu sempre, quando a gente começa a falar desse assunto na cidade, eu sempre falo o seguinte, vamos recuperar os números. No final de 2001, coisa de 10 anos, 11 anos atrás, a cidade tinha cerca de 160 mil automóveis. Olha o número, 2001, 160. Final de 2011, 320 mil. Dobrou. E a cidade em 10 anos não dobrou suas avenidas, o seu tamanho. A Joinville, a João Colim é do mesmo tamanho, a Anita Garibaldi, a Getúlio Vargas, não tem milagre. Durante muito tempo não se investiu pesado nisso, né? A gente fala em viaduto e coisa há 500 anos aqui, né? Então nós começamos a fazer o trabalho do que já tinha. Primeiro tinha uma discussão do tal do eixão. Eu lembro que na campanha de 2008 me perguntava, prefeito, e o eixão? Nós vamos dar continuidade. Só que o eixão era uma palavra, era um desenho, não havia projetos. Hoje não, nós já temos áreas inteiras que têm projeto, que o sonho é fazer essa ligação da Universidade Federal até o aeroporto. Graças a Deus agora o Estado resolveu ajudar um pouco o Joinville, pelo menos na divulgação vai
duplicar a nossa Dona Francisca e também a Avenida Santos Dumont. O meu sonho é que estadualizasse, inclusive, porque acho que isso é uma dívida que o Estado tem com a cidade, mas parece que agora vai. A gente está fazendo a nossa parte, projeto, a questão das indenizações. Então, nós estamos iniciando esse trabalho. A primeira coisa que nós iniciamos foi fazer binários, porque o binário, talvez ele não resolve, mas ele minimiza muito. Nesse momento, nós estamos terminando o binário da Graciosa, lá com a Guanabara, em função até da construção do parque, nós tivemos que fazer mudanças ali, né? Nós temos o desafio hoje de fazer também o binário da São Paulo com a Santa Catarina, da Barra Velha para frente. Nesse momento estamos terminando o binário da Max Colim com a nossa Timbó, e lá uma obra grande de drenagem, que a exemplo do saneamento era algo que não se fazia limpeza de rio aqui, nós encaramos também esse desafio, né? Lá na Papa, praticamente pronto lá, outros desafios. Onde a gente conseguiu, era uma outra coisa que não se fazia aqui, Natanael, não se falava em mão inglesa. Eu falava não que a mão inglesa seja a salvação da lavoura, mas ela resolve em alguns casos. Eu dou 2 exemplos. A mão inglesa que nós fizemos em frente à igreja do Iririu. Né, todo aquele fluxo que vem do aventureiro, que vai para o Boa Vista, por exemplo, ele fazia um verdadeiro nó naquela região. Uma mão inglesa, com outras intervenções que fizemos ali, coisa de 300 mil, se não me engano, flexibilizou muito ali. Coisa simples e que... obra simples. Eu falo também, né, da mão inglesa que fizemos ali no início do Boa Vista, né, que faz com que a mão inglesa dê um fluxo bem mais tranquilo, diversas outras que ainda fizemos. A primeira obra nossa foi justamente o corredor de ônibus, de todo o fluxo do Boa Vista dos ônibus, que é uma mão inglesa que vem até o terminal de ônibus. E o sonho ainda agora, e isso é uma obra do governo do estado, é terminar a obra do corredor da 9 de março, para que só na 9 de março haja o fluxo, que você não tem mais os ônibus entrando no centro ali. Para a região norte e sul, seja a 9 de março é a única, né? Então, para vir para a Zona Sul, faz via JK, para a Zona Norte, via João Colli. Então, são obras que nós estamos fazendo gradativamente, que tem melhorado a mobilidade. E a outra são as ciclovias. Chegaremos agora, com as próximas obras, a 110 quilômetros já. Qual é o grande desafio? É unificar as ciclovias, porque as pessoas reclamam com razão que às vezes a ciclovia ela chega num ponto e só vai terminar em seguida. Então nós temos a obrigação de fazer como fizemos, por exemplo, no parque, fazer a ligação, ali sim com sinalização tal, para que a ciclovia continue sendo uma grande opção de mobilidade para o Joinville. E o transporte de massa? É o desafio também da licitação. É mais um desafio que a gente enfrentou. Nunca teve a licitação no transporte coletivo, nunca teve. Nós estamos com um processo praticamente pronto, o edital, faltando mais uma audiência agora. Fomos buscar os modelos de cidades que nesse período estão fazendo licitação, Foz do Iguaçu, Chapecó, Florianópolis, outras cidades médias, Londrina. Então esse é o modelo que nós estamos achando por uma forma que haja um sistema só. Que poderá ser 1, 2, 3 ou um consórcio de empresas, não nos interessa, mas que o controle, que o sistema seja organizado e fiscalizado pela prefeitura. Porque hoje o que existe é uma permissão de uso, que foi renovada, né? E uma permissão de uso, por exemplo, que foi renovada a última, acho que em 97, termina agora, no início de 2014, que inclusive na grande polêmica da tarifa, ela exige que o município cumpra a planilha. Não sei se todos sabem do que eu estou falando. Se você cumprisse a planilha hoje, quando houve o reajuste agora de janeiro, que foi para 2,75, pela planilha checada, analisada, a tarifa já seria 2,91. Nós não aceitamos nunca isso e nos 3 primeiros anos sempre demos o reajuste pela inflação somente porque achamos que era o mais justo. Mas com certeza, com a licitação feita agora, nós vamos ter aí sim essa discussão tranquila e a polêmica da planilha e da tarifa vai ser discutida. Quer baixar? Não tem problema, você subsidia. Só que para subsidiar tem que dizer de onde vem o dinheiro. Não dá para falar assim, ó, eu vou dar ônibus de graça, eu vou dar ônibus a R$1. É muito fácil falar isso, parte da população acredita, né? Mas não tem almoço de graça, você tem que ver de onde vai o dinheiro. Uma das formas de baixar custo de tarifa é o Estado reduzir o ICMS, como o Ceará já fez. O Ceará hoje reduziu muito o ICMS do transporte, por isso em Fortaleza e cidades do Ceará é mais baixo, esse custo não fica mais para a pessoa que utiliza. E o governo federal, que é uma luta antiga, reduziu o IPI dos insumos, basicamente pneu, né, o diesel, tal, porque fora disso a planilha que nós temos hoje na cidade é essa. Tentamos, eu lembro que no início do governo chamamos técnicos que olharam e verificaram que a planilha realmente que é apresentada é aquela que é o custo, né? Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo. Estamos aqui ao vivo para você na TV, entrevistando o candidato à reeleição Carlito Mers. Até já.